Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Esse é o David, nosso amigo da Jocum. Queria que vocês estendessem a mão para cá. A gente vai orar agradecendo a presença dele e pedindo que o Senhor abra os nossos corações. Pai, te louvamos, Deus, que a tua presença seja engrandecida nesse lugar, nesse momento, Pai. Queremos que o Senhor fale, Deus. Então abre os nossos corações, quebra os corações de pedra, transforma em corações de carne, assim como o Senhor prometeu, para que a tua palavra venha penetrar, Deus. Se tem alguma terra aqui, que é terra bruta, Deus, na qual a semente não penetra, Pai, que o Senhor transforme, Deus, numa terra macia, uma terra boa, que vai receber a tua palavra e vai frutificá-la, Deus. Te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado pelo irmão que o Senhor trouxe aqui em nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Boa noite. Sou o David, casado com a Juliana. Sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Estou na Jocum já há alguns anos. E nós vamos passar 3 meses aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com a Jocum, trabalhando com nossos irmãos missionários. E é com muita alegria que estamos aqui hoje com essa oportunidade de compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco. Nós temos parado para escutar o Senhor, para entender a forma em que Ele está fazendo, está se movendo sobre a terra. Então nós queremos nos mover conforme Deus se move. Assim como Jesus falou em João 5,19, que só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Então nós temos que parar para ouvir o Senhor e ver o que Ele está fazendo, e nos mover conforme Ele se move. E atualmente nós estamos trabalhando com a palavra, com uma escola que se chama Escola Palavra Viva. É uma escola relacionada à meditação da palavra, a se relacionar com o Criador, se relacionar com o Deus e a palavra. É pararmos para ouvir a revelação de Deus. É olhar para a palavra pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva do homem, pela nossa perspectiva, que é uma perspectiva caída. Mas nós temos que olhar com a perspectiva, com os olhos de Deus para a palavra, para que possamos entender o que o autor escreveu para nós. Então nós trabalhamos praticamente quase que o tempo todo com a meditação, obtendo revelação, a palavra rema. E a meditação não envolve olhar para dentro de nós. A meditação está totalmente atribuída em contemplar o Criador e a sua criação. É neste lugar que, quando nós vamos para uma contemplação, para uma meditação, a gente começa a obter a verdade, aquilo que Deus de fato quer nos dar, quer revelar a nós. E a palavra, ela tem o poder de ressignificar o seu presente. Quando você medita na palavra, ela ressignifica o seu presente, ela organiza o seu passado, porque a palavra diz, em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o caminho. E também ela potencializa o seu futuro, a meditação da palavra. Quando você se declina, quando você se debruça sobre a Bíblia e diz: Pai, fala comigo, me diga o que eu devo entender hoje, o que o Senhor tem para a minha vida hoje, no sentido de termos um caráter transformado, o caráter de Cristo. Nós vamos conseguir absorver o caráter de Cristo quando nós passarmos e gastarmos tempos com a palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aquilo que flui da boca de Deus. Porque Jesus falou na tentação lá para o Satanás: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta, é isso que queima dentro de nós e nos dá ânimo, alegria, vontade de querer compartilhar com o próximo. É quando a palavra está queimando dentro de nós, é quando ela se torna viva dentro de nós,
que começa a fazer efeito, que começa a dar sentido para a vida, é quando gastamos tempos com a palavra, gastamos tempo em se relacionar com o Senhor. E para mim particularmente essa é a parte mais gostosa do dia, é quando eu vou para os pés dele, como Maria escolheu a melhor parte. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Mas claro, chega a hora do dia que nós temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa, e a gente entende como Marta, né? Vamos trabalhar, não fica parado não. Mas nós temos que entender que nós temos que tirar um tempo para estar aos pés de Jesus. Eu entendo que Marta, ela só não entendeu este momento, e que aquele momento era o momento de estar aos pés de Jesus. Mas claro, com certeza que tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, né? E é esse lugar que a gente precisa estar, é um lugar aos pés de Jesus. E essa escola tem me ensinado muito mesmo, e tem queimado no meu coração em ajudar outros a ter essa mesma direção. Eu e minha esposa trabalhamos com um grupo uns 2 anos atrás, e era um grupo numa casa, pessoas que não tinham ainda uma igreja, mas era só um grupo, e eu fui e eu fiz com eles a CPV, que daí era curso, não era escola, era CPV, curso Palavra Viva, e todos os dias eles tinham as meditações, e uma vez por semana nós nos encontrávamos durante 2 meses. E aí um dia eu fui colher uns testemunhos, e eu pensando, vou ver se isso está funcionando, se não está funcionando eu vou parar, né? Não é para mim esse negócio. E o interessante é que quando nós começamos a escola, eu perguntei qual é a sua expectativa. Eu quero me relacionar melhor com a palavra. A outra, eu quero pregar melhor, eu quero isso, quero aquilo e tal. E aí eu vou dar o testemunho dessa mulher que disse que queria pregar a palavra de Deus para as pessoas. E aí eu fui colher esse testemunho depois de 2 meses trabalhando com eles com a palavra. E aí eu perguntei a ela como que está sendo. Ela, olha, eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no meu trabalho, e aí eu sou muito agilizada, sou muito sistemática. Chega o meu horário, eu termino as coisas e estou pronta para ir embora. Às vezes eu me adianto 20 minutos, e naquele dia que eu tirei os 20 minutos antes, e terminei tudo prontinho para ir embora, tomei meu banho, quando eu estou saindo, Deus fala comigo, volta e lava a louça para aquela mulher que chegou agora. Mas Senhor, essa mulher chegou atrasada no emprego, para que eu vou lavar a louça para ela? Ela que se vire. E ela foi saindo, e Deus falava, volta e lava a louça para ela. Ela chegou atrasada, lava para ela. E umas 3 vezes ela, tá bom, voltou, largou a sacola, lavou a louça rapidinho e foi embora, nem olhou para a cara da mulher. Quando ela chega em casa de noite, essa mulher liga para ela, olha, eu quero te agradecer o que você fez por mim hoje, por causa que eu me acordei com uma dor na minha perna, tive que levar as crianças na escola, me atrasei, perdi o ônibus, e eu estava sujeito a perder o emprego, e tu me salvou hoje. Essa mulher abriu o coração, e ela pôde pregar a palavra para ela. E eu falei para ela, eu vi a fé dela fazer isso aqui, quando ela me contava. Ela estava empolgada, porque ela pregou com tanta naturalidade a palavra para aquela mulher, simplesmente que Deus, que Cristo é o Redentor, que ela pregou para ela, né? E aí eu disse para ela, nossa, essa foi a pregação mais linda que eu pude presenciar, porque eu vi a sua fé crescer neste momento. E ela se rendeu, que de fato ela precisava era de relacionamento com Deus. Não era estudos elaborados, não era livros, técnicas, não era nada, algo miraculoso pregar o Evangelho. Simplesmente ouve o Senhor, o que Deus está falando para você fazer, faça. Mas para isso precisamos ouvir o Senhor.
E isso é tremendo, o que Deus faz. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do quanto é natural pregar a palavra de Deus, do quanto é simples. Até eu, se eu for estudar um texto para explicar um texto para a pessoa, eu vou me perder tudo. Não é assim que a minha mente funciona. Tem outros que funcionam dessa forma. Elas conseguem pegar histórias e contam a história. Eu não funciono assim. Eu funciono com experiências. Eu funciono, sabe como? Quando Deus fala comigo, aí eu não esqueço. Uma experiência que eu passo com Ele naquela semana, é aquilo que eu tenho vivo dentro de mim para dar para o próximo. E é isso que as pessoas lá fora estão esperando isso de nós, que vejam aquilo que é vivo, porque senão é só mais um método de vida, e isso eles nem querem, porque já existe um monte, é só mais um modo de vida. Mas quando eles perceberem em que você está falando, que você está contribuindo, você está transmitindo aquilo que é vivo dentro de você, que é aquilo que mantém você vivo e com fogo e com esperança, então isso vai abrir os olhos deles, e eles vão desejar isso. Então é simples. Não tenta criar algo muito elaborado, que alguém bem inteligente, intelectual vai olhar, mais ou menos, obrigado, tchau para você. Tchau para você. Eu já me deparei com pessoas que sabem a Bíblia mais do que eu, mas não tinham vida com Deus. Então eles não conheciam o autor. Entende? Então nós precisamos ter tempos de gastar tempo na presença do Senhor e conhecer esse Deus. Quem gostaria, ou quem quer, quem já está vivendo uma vida com propósito? Levanta sua mão, quero ver. Uma vida com propósito, o propósito de Deus, uma vida de propósito de Deus. Você está disponível para viver uma vida com propósito de Deus? Ok? Disponíveis? Amém. E vocês sabem que muitas coisas vão vir que vão desagradar você, que vocês vão ter que abrir mão dos seus próprios sonhos e desejos, mas uma coisa eu garanto: vocês vão experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se você abrir mão da sua vontade, você vai experimentar o melhor dessa terra, que é Cristo, que é o melhor do universo todo, a vida de Cristo em você. Amém, glória a Deus. Nós estamos meditando lá na base da Jocum em Mateus 1:1, é a genealogia de Jesus. Mas lá no versículo 18, no 1:18, do 19:20, ali está falando que José estava noivo de Maria, e aí ele achou Maria grávida, e aí ela fala: estou grávida do Espírito Santo. Mas ele, sendo um homem muito justo, não querendo expor ela, porque na época ela ia ser apedrejada, porque ia haver uma desconfiança que ela tinha adulterado, então ele ia esconder ela, ia fazer de uma forma justa. Mas daí ele foi para casa pensando nessas coisas, e quem apareceu para ele? Ele caiu na mão de quem? Do Senhor. O anjo do Senhor fala para ele bem assim: José, filho de Davi, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Então José se dispõe, ele não entende na hora, mas depois, quando
o Espírito Santo, quando o anjo, quando Deus aparece para ele, ele tem um encontro com o temor do Senhor, com a presença de Deus em sua vida. Quando ele chega e se depara com a presença de Deus, ele é tomado de temor e renúncia, de renunciando aos seus próprios sonhos e desejos, de casar talvez com uma mulher virgem, de ter o seu sonho, a sua casinha, e ele diz, e o anjo diz: pega ela, sabe, aceita ela como tua esposa e vai para o lugar que eu estou te ordenando aí. Você está disposto a abrir mão de sonhos e desejos para cumprir o sonho e o desejo de Deus? Por isso que vai comprometer a sua vida. Mas olha só a parte legal que eu gostei, que eu meditei essa semana, é que José amou Maria. Ele ia passar por várias consequências de julgamento. Você está casando com uma mulher grávida, enfim. Ele foi tomado de temor, e verdadeiramente ele assume o amor e assume Maria, grávida de Jesus. E casamento está relacionado a amor e não a romance. Não é um sonho de uma vida boa. Por isso essa é a minha pergunta: estamos com vontade de fazer a vontade de Deus? Porque isso vai comprometer os nossos sonhos e desejos que planejamos para viver o sonho e o propósito de Deus. A fazer com que o propósito de Deus se cumpra na terra, vai ter que abrir mão de todos os seus. Mas eu te garanto que os dele é boa, agradável e perfeita vontade, você vai experimentar dela. E é disso que lá fora as pessoas estão em busca, de algo verdadeiro, não de um romance, de algo que não existe, que é uma mentira. Porque amor é você comprar a causa do outro, é você se derramar pelo outro. Não está relacionado a você o amor. Então é isso que José faz, e eu gostei muito disso. Eu disse: uau, cara, ele amou Maria. Ele não estava mais em busca de um romance, mas ele estava em busca de expressar o amor de Deus sobre a vida dela e o Filho de Deus, propósito de Deus sobre a terra. Ok? Só essa palhinha sobre isso aí. Vocês entenderam que nós vamos ter que abrir mão de nossos sonhos e desejos para cumprir os sonhos e desejos de Deus? Isso vai comprometer muita coisa de nossas vidas. Então viver o propósito de Deus é experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade dele. E isso requer de nós renúncia. Renúncia de sonhos, de desejos, reputação. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Renúncia. Renúncia. A palavra nos chama para renunciar. E o que promove a renúncia para viver a vontade de Deus é a graça. O que promove a renúncia para viver a vontade de Deus é a graça de Deus, é a graça do Senhor. E mais para frente vocês vão entender, só guarde isso. Para que possamos, eu escrevi isso, eu não sabia que vocês iam cantar essa música hoje, mas não tem problema, não estou condenando, não estou criticando, mas eu quero que se torne uma verdade. Para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós vamos precisar a viver uma renúncia de nossas vidas para viver o propósito. E a renúncia nós vamos aprender com a graça. E para que o Pai Nosso se torne algo prático em nossas vidas, algo que seja uma prática e não só um hino cantado ou uma oração repetida, nós vamos precisar uma revelação da graça, de entender o que é a graça, o que é que ela faz em nossas vidas,
para que possamos viver nessa renúncia, para poder obter o caráter de Cristo em nós, para que as coisas, para que aquilo que estamos cantando, para que aquilo que estamos falando ou orando se torne de fato algo prático, algo que seja vida dentro de nós, algo que de fato temos propriedade para falar e pregar sobre isso, e não sobre uma história de Jesus, porque a história de Jesus o Brasil todo já sabe. O Brasil acho que é um dos países muito evangelizado no Brasil. Mas o que nós estamos buscando agora, pelo que eu estou vendo e percebendo, é um avivamento, né? É isso, pastor? É um avivamento, em outros casos, reavivamento, que é onde já teve avivamento, agora apagou, agora tem que vir um reavivamento de Deus. Mas por quê? Porque abandonamos as primeiras obras, abandonamos as práticas de uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, ou muitos casos porque não entendemos a graça. Nós precisamos entender a graça de Deus, o que é que a graça faz, para que é que ela está disponível. Porque uma coisa que eu tenho percebido é que a graça estão usando ela mais para ser absolvido do pecado, porque não consegue viver sem pecar, sem de fato viver uma vida em santidade. Então ela se apoia na graça para ser absolvido, não que ela não faça esse trabalho também, mas ela só fica sempre nesse circuito de pecado, e eu tenho a graça e eu volto, e eu peco e eu faço, e tenho a graça para Deus me perdoar, para me manter, e aí eu fico nesse círculo vicioso, sendo que a graça ela foi totalmente disponibilizada para nós, para que sejamos fortalecidos. É o antídoto para não pecar. É o antídoto, ela é anti o pecado. Se nós entendermos, eu vou tentar explicar um pouco nesta noite, mas isso precisa de uma revelação. E o dia que você tiver uma revelação da graça, a tua vida vai ser altamente transformada. Você vai entender o que é que de fato está disponível para você, que é a vida de Cristo. Está entendendo? Senhor, é isso, porque isso fez sentido na minha vida quando eu entendi, quando eu tive uma revelação dela. Pode colocar para mim Efésios 2:8, por gentileza? Aqui a minha Bíblia, eu esqueci do meu óculos, a letra é minúscula. Mas em Efésios 2:8 vai falar assim, que pela graça sois salvos. Tá lá, obrigado, hein? Tá lá, NVI. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então pela graça nós somos salvos, através de quem? Através de quem? Através da fé. Está lá, está escrito, por meio dela, através da fé, nós recebemos a graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie. Pode continuar. Porque somos criação dele, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos sobre ela. Então Deus ele preparou boas obras para que andássemos sobre ela. Mas a fé, através da fé Deus disponibilizou a graça, e a graça é que nos salvou. Amém? Ok? Entendido até aqui, né? É pela fé. Não de obras, é pela fé.
É pela fé que você absorve a graça de Deus. E não é por obras, não é por comportamentos, e não é por um pensamento positivo, porque fé também não é isso. Pela fé nós recebemos a graça, e a graça nos salva, a graça nos liberta. Então a fé é algo que Deus disponibilizou para nós, que é Ele que se achega a nós, na verdade, é Ele que nos encontra, que torna possível o relacionamento com Ele pela fé. Então o que Deus quer trazer para nós é um relacionamento através da fé, para que a graça seja profunda em nossas vidas. Vocês estão entendendo? E é interessante isso, porque a fé, ela está muito relacionado ao relacionamento com Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus, né? Quando nós ouvimos, nós fomos alcançados pela fé, ou seja, Deus derrama a fé em nosso coração, e pela fé vem a graça para tornar em nós a salvação. Então não está relacionado ao que estamos fazendo, e é isso lá fora que as pessoas querem saber. É isso lá fora, não é um comportamento, não é uma regra, não é porque temos que evangelizar, não é porque temos que fazer, temos. Quando vem essa palavra temos que fazer, é algo pesado de se fazer, não é verdade? Quando nós temos que evangelizar, aquele negócio de tem que fazer, é difícil, não é? Se torna um enfado, é horrível, não rola nada. É porque não estamos desfrutando da graça, e a graça é que nos torna livres e que nos conduz a absorver aquilo que está disponível nas regiões celestiais. É através dela. E no versículo 10 de 2:18 fala que, pode deixar para mim o versículo lá, por gentileza? Porque somos criação dele, realizada em Cristo. Nós somos criados em Cristo, somos criados nele. Então é algo que nós temos que desenvolver, esse relacionamento pela fé, para absorver a graça, porque somos criados nele e para ele. E o que eu estou tentando hoje explicar para vocês, de fato, é que só há um caminho para ter êxito numa evangelização. É que se você não tem relacionamento com Deus, o seu evangelismo vai ser fracassado e frustrado, e você vai se sentir triste e abalado também. Mas quando você consegue ter um relacionamento com Deus pela fé e a graça, começa a fluir dentro de você, sabe o que? A vida de Cristo, porque nós fomos criados nele. Nós fomos criados dentro de Cristo. Em Colossenses 3:3 diz que vós já morrestes, e a vossa vida está no oculto de Cristo. Então nós temos que ir para dentro de Cristo. Nós temos que ter um relacionamento profundo com Ele todos os dias. Não é uma vez por semana, não é 2 dias por semana, não é 3 dias por semana. 4 dias por semana começa a fazer algo significativo na sua vida.
Tem um vídeo rolando por aí, né? Tem um vídeo rolando por aí que se você ler a Bíblia uma vez por dia não acontece nada, se você ler 2 não acontece nada também, e se você ler 3 vezes também não acontece nada. Olha, começa a dar um resquíciozinho, mas 4 vezes você começa a ter transformações na sua vida. Amém? Então, é um lugar que nós temos que estar, sabe? A técnica de um evangelismo bem, assim, com muito sucesso, é um lugar, e este lugar é nele, é estando nele, meditando nele, ouvindo ele, porque aí você vai falar daquilo que está fluindo em você, e a palavra vai viver dentro de você. Então, eu gosto muito daquela pergunta que Deus faz para Adão, quando depois que ele peca, e Eva, e ele se esconde atrás de umas árvores, não é assim? E ele pergunta: Adão, ei Adão, aonde tu estás? Como que isso flui dentro de você? Eu estou olhando para você, certo? Aonde tu está? Onde tu estás? Eu estou vendo que você está aí sentado. Mas essa pergunta era totalmente relacionada para Adão. Não era para saber onde Adão estava escondido atrás de umas árvores, porque ele é todo poderoso. Essa era uma pergunta para Adão mesmo, perguntando: para onde tu estás? Porque em mim tu não está mais. Em mim você não se encontra mais, que é da onde que você foi gerado, da onde você veio. Você não está em mim. Aonde tu estás agora? Então é este lugar que nós estamos vivendo, fora de Cristo. E fora de Cristo não vamos obter nada. Nós temos que fazer o caminho de volta, voltar ao lugar de origem, voltar para dentro de Cristo, porque fomos criados nele. Está ali em Efésios 2, 8, ali, de 8 a 10, né? No versículo 10 fala: porque somos feituras dele, criados nele. Então a fé está totalmente disponibilizada para que possamos ter relacionamento com Cristo, para conhecer o seu caráter, para conhecer Ele, e aí então nós vamos estar aptos para evangelizar. E sabe quando que você vai ter a primeira experiência com Deus? Daqui a um mês? Não, claro que não. Você pode ter agora, você pode ter quando você for para sua casa, pegar a sua Bíblia, abre ela e diz: Deus, fala comigo. Começa a meditar em Mateus, João, aonde você quiser. Começa do início, começa de trás para frente, aonde você quiser, mas medita. Abre a palavra e fala para Ele: Deus, fala comigo. O que é esse versículo? O que é que o Senhor está falando? E deixa Ele falar com você. E quando você começa a ter o seu caráter transformado, então você vai falar com facilidade ao próximo. Isso não é uma coisa fácil? Alô? Sim ou não? Não é uma regra, algo que nós temos que inventar, ou criar, ou estudar para evangelizar, ou coisa desse tipo. Gente, vai para os pés dele. Sabe, a palavra mais poderosa que você está carregando neste momento para o evangelismo, aquela experiência. Levante a sua mão quem tem experiências com Deus. Qualquer experiência, porque com Deus não é qualquer experiência. Com Deus a experiência é maravilhosa. Isso é o que você tem mais de poderoso que você está carregando no evangelismo. Eu no início eu evangelizava 10, 20 pessoas com a mesma palavra sempre. Se fosse num grupinho, então, aí um falava para o outro: ele também falou isso para mim, falou as mesmas coisas eu falava, mas eu falava daquilo que era vivo dentro de mim, era a única coisa que eu tinha, né? A gente já está bem cansado de escutar que a gente só pode dar o que a gente
Exatamente, a gente só pode dar o que a gente tem. Então como que eu vou dar algo que eu não tenho? Não adianta, não tenho nada, não posso dar nada. Temos que dar o que temos. Volte para este lugar, volte para dentro de Cristo, com intensidade todos os dias, pela fé. Eu vou explicar mais para frente sobre isso. Vou explicar logo, né? Vamos lá. O que Deus disponibilizou para nós é a fé. E a fé não é uma ação, não é um comportamento mental. Não é o que nós lemos ali em Efésios agora há pouco, que pela graça somos salvos através da fé, e isso não é por obras, é um dom de Deus, né? Não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor do que o outro. Então não é por obras, não é por comportamento. É Ele que nos deu, é Ele que se achegou a nós e se fez conhecido pela fé. Não são palavras positivas. Pela fé eu vou fazer isso ou aquilo ou deixar aquilo. Não são palavras vazias, porque enquanto Deus não falar com você, nós ainda não temos nada. Porque se nós vamos andar sobre aquela palavra de Cristo, que só faço aquilo que vejo meu Pai fazer, então nós temos que ter algo, né? Nós temos que estar vendo o que o Pai está fazendo, nós temos que estar ouvindo o que Deus está fazendo, para que possamos ter algo significativo, algo palpável, que é quando Deus fala conosco. Então Deus falou conosco: vocês vão ir para tal lugar. Então se Deus falou, nós vamos, e vamos, ponto. Vamos fazer o que tem que fazer. Então nós andamos por fé, nós andamos por relacionamento. Deus fala conosco e a gente responde. Então a fé não está relacionado nem um pouco àquele esforço mental que a gente faz. Então pela fé agora esse negócio vai acontecer. Está relacionado a entendermos e ouvirmos a voz de Deus, de entendermos a vontade de Deus, para que nós possamos agir junto com Ele, porque Ele é quem está fazendo a obra sobre a terra, e nós somos os dispenseiros, os administradores, os ministros, mas a obra é dele, é Ele quem faz as coisas. Eu sempre digo para Deus: Deus, eu quero ser um bom auxiliar do Senhor. E eu entendo bastante disso, porque eu trabalhei 15 anos com meu pai, e eu era auxiliar do meu pai. Então eu entendo bastante do que é isso. Ele era o construtor, eu só era o auxiliar. E aí Deus me chamou para este lugar: ei, eu sou o construtor, você é meu auxiliar, você quer participar da minha obra? Então é simples as coisas, só precisamos estar neste lugar de ouvir Ele, porque a fé é um dom, é um dom de Deus, e Ele nos deu para que podemos relacionar com Ele, para conhecer Ele, como Ele é e o que Ele quer. E em Hebreus 11, a Hebreus 11 fala sobre a fé, não fala? Hebreus 11:1, né? Eu gosto da tradução King James. Para quem tem a tradução King James, fala que a fé é uma substância. Uau! E um certo dia eu estava correndo lá, fazendo uma física, e eu estava com um problema com um irmão lá da base, um jocumeiro também, missionário. Eu não tinha nenhum problema assim com ele, de brigar alguma coisa, não, nada disso, mas sei lá, tinha algo que não fluía sobre ele. E um dia eu estou correndo e dizendo: Deus, eu preciso de que você faça algo na minha vida, eu preciso que você entre dentro desse lugar, porque eu não dou conta, não consigo me relacionar com essa pessoa. E Deus, eu senti de fato Deus vindo
e entrando dentro de mim como uma substância. E aquilo encheu o meu coração e a minha vida de uma forma tão profunda que o amor foi saltado para fora. E eu entendi que de fato a fé era uma substância mesmo. E não só a fé é uma substância, mas a graça também é uma substância. Pode pôr para mim Tito 2:11, por gentileza. Tito 2:11. Sabe por que eu falo que eu gosto de falar um pouquinho sobre a fé? Porque é algo que transformou mesmo a minha vida e tem algo que precisa ser esclarecido mesmo. Porque como que Abraão, ele fala que pela fé Abraão saiu da sua casa e da sua parentela, não é? Como que foi isso? Ele saiu no escuro? Primeiro Deus falou com ele. Primeiro Deus falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu estou te mostrando. Ande por fé, deixa Deus falar no seu coração. Isso, dessa forma nós vamos desenvolver e fazer de fato a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus. Então a fé está mais relacionada em ouvir a voz dele, em se relacionar com ele. E nisto, pela fé, a graça, ela é... Eu acho que não vão colocar, vamos abrir nós aqui. Eu já estava ali? Tito 2:11 fala que... Olha lá: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, a todos os homens. Tem traduções que falam que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O segundo, 2:12. E ela nos orienta. Eu gosto de outra tradução que fala que e ela nos educa. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a renunciar, educando-nos à renúncia. A renunciar toda a impiedade, as paixões mundanas, a viver neste presente século sensato, justo e piedosamente. Quem nos educa aos padrões celestiais, à mente de Cristo, às coisas de Cristo, quem é que faz isso? A graça. A graça nos educa a abandonar as paixões mundanas, a renúncia, para viver neste presente século o que? O propósito de Deus. Então a graça é o antídoto contra o pecado. Ela não é só aquela palavra que é muito falado, como é mesmo? Um favor imerecido. Ela é muito mais do que isso. Ela é infinita. A graça de Deus é infinita. Deus fala para Paulo: a minha graça te basta. Gente, a gente mal dá conta de viver com a graça, de tão infinita que é, que mais a gente quer. É porque não conhecemos a graça. Conhecemos muito pouco da graça de Deus, que é o que nos transforma, que é um dos fundamentos da vida de Cristo em nós. É ela que faz essa transformação em nós. Por isso, de fato, nós precisamos de uma revelação. É ir para os pés do Senhor e buscar uma revelação. Entendes? Compreendes? Capite? Entenderam? Que é a graça. É a graça que vai proporcionar. É a graça que vai proporcionar em sua vida essa vida abundante em Cristo, uma vida transformada em Cristo.
Nós estávamos na África agora, no ano passado, trabalhando com essa mesma escola, e eu e a minha esposa fomos dar aula para as crianças, e elas são crianças da favela, pobres mesmo, muito, muito pobres, e elas só comem a comida que o pastor lá, ele tem um pastor que cuida deles, a comida que o pastor dá. Uns não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por eles. E eu disse: Deus, o que eu vou falar para eles? O que eu vou ensinar para eles? E Deus falou comigo: diz para eles que você não veio prometer uma vida melhor para eles, mas que você veio oferecer a única vida e verdadeira que existe, que é nas regiões celestiais, que é a vida eterna. E eu falei isso para eles. Foi duro de falar, sabe que foi duro eu falar isso para eles. Eu não vim prometer uma vida melhor para vocês, mas eu vim oferecer a vida de Cristo. Foi uma aula de 2 horas. Eu falei 1 hora mais ou menos, e aí eu disse: agora vocês vão lá para fora e falem com Deus agora. Pergunte o que Deus acha de você. 20 minutos. E eles voltaram, chamei eles. Começa a falar para mim o que Deus falou. E tinha uma menininha que era... como eu posso falar? Ela era desprovida de beleza ao formato mundano. Que para Deus não existe esse negócio de feio ou bonito, né? Mas ela era desprovida, vamos dizer assim, eu não sei que palavra usar, desculpa. Ela olhou para mim e disse: Deus falou que eu sou a princesa dele. O quê? Deus falou para mim que eu sou... E ela brilhava o olho dela. Eu vi que Deus falou com ela lá dentro dela. E ela era daquelas pessoas que ficava sempre rejeitada lá no cantinho, sem falar com ninguém. E ela foi a primeira a falar. Deus falou comigo. E a outra: o que Deus falou com você? Deus falou para mim que eu devo conhecer os caminhos dele, para nunca me afastar. 13 anos. Eu disse: menina, né, não falei, é claro, mas isso é resposta de gente grande, você dá licença aí. Deus falando com elas. E foi cada um foi falando o que Deus tinha falado com ela, porque a palavra diz que nem só de pão viverás o homem, e muito menos da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. É quando Deus fala, é quando Ele fala. E para que a gente possa então viver uma vida sem altos e baixos, ser constante, como eu vi o rapaz aqui falar agora, que vem um programa e vem outro, e a gente está acesa e a gente apaga, que nem vagalume, que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Então nós temos que estar neste lugar. Quando você começar a desfrutar da graça que está disponível para você, que é o antídoto contra o pecado. Porque em 1 João 2:1 fala que: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então isso nos dá a entender que nós possamos viver uma vida sem pecar, diante daquilo que já temos luz, é claro, ok? Mas, né, se pecares, aí ele fala: se pecares, temos advogado junto ao Pai. Se pecares. Então vamos dizer que essa placa aqui é o C. Ela está escrita aqui: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecares, temos advogado junto ao Pai. Então, se a gente peca e nós ficamos aqui tentando nós mesmos desenrolar esse negócio do pecado, e pede perdão, e aquele levanta, cai, e nunca sai do mesmo lugar,
e a gente fica vivendo uma vida de comportamento, e aí você muda os seus comportamentos, mas lá dentro o desejo ainda é forte dentro de você. Então nós estamos vivendo mais dentro de um tribunal, pedindo perdão para Deus o tempo todo, do que desfrutando da graça, que é: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Viva pela graça, que é ela que transforma, que é ela que gera vida, através da fé, pelo relacionamento com Cristo. Então, se você viva dentro deste lado aqui, você vive o ambiente da graça, cheio, transbordante da presença de Deus, cheio de Deus. Mas quando nós pecamos e não entregamos totalmente para Cristo, para depender da graça, nós ficamos dentro deste lugar aqui, ó, nós mesmos tentando resolver. E sabe como é que é o nome disso? Violação da verdade. Porque foi Cristo que morreu por nós, e é Ele que tem o poder de purificar os nossos pecados e nos transformar. Mas quando a gente vive deste lado de cá, é um lugar de condenação pura, de culpa. Então nós não somos libertos. E é certo que as pessoas vê lá fora que não somos libertos, porque a nossa fé, ela oscila, e a nossa vida com Deus oscila muito. Eu tenho observado isso nos meus evangelismos, nas pessoas que me conhecem. Mas quando eu de fato me rendo diante do Senhor e deixo a palavra viver, e deixo a graça fazer o que ela tem que fazer na minha vida, e é o depender da graça e me relacionar com Cristo pela fé, então eu começo a depender de fato de Deus, e eu paro de violar a verdade. Porque se tu continuar em Tito 2:11 vai falar, 12, no 13, no 14 vai falar: porque Ele se entregou por nós, Ele se entregou por nós, para nos purificar de todo o pecado, e purificar e nos transformar. Desculpa, eu não vou conseguir ler minha Bíblia, mas está escrito que Ele nos purificará e fará para si um povo zeloso de boas obras. Deus preparou boas obras para que andássemos nela. Amém? Parece que foi um negócio meio assim, né? Apertado, né? Essa palavra. Deixa eu terminar só de contar o testemunho das crianças. Tinha esquecido da parte. No mesmo dia que teve então as crianças começaram a entender, ouvir o Deus e tal, e eu saí ao meio-dia. Nós tínhamos um almoço, um aniversário de um amigo nosso. De noite, eu estou em casa às 9:30 da noite, e aí eu recebo uma mensagem. Eu olhei a mensagem, a Juliana que viu, minha esposa, viu a mensagem: David e Juliana, é para vir urgente no refeitório da base. Aconteceu alguma coisa com as crianças. Que foi que eu falei? Certo, eu falei alguma coisa que não ficou legal, e o pastor está me chamando para me dar uma bronca. Mas eu ouvi essa mensagem umas 2 horas depois só. E aí fui lá no refeitório, não tinha ninguém. No outro dia o pastor me enxerga e me vê de longe: David, preciso falar contigo. Dizendo: pois não, pastor, você sabe o que aconteceu ontem? Não faço a mínima ideia. Diz ele: revival, avivamento. Que? Revival Childers? Não. Diz ele, aí ele contando para mim: as crianças estavam tudo dentro do refeitório, e aí eu dei comida para elas, aí nós fomos orar, aquela oração de costume, vamos dar as mãozinhas e vamos orar. E uma das crianças: pastor, posso orar? Diz ele: claro, pode orar. E ela começou: Jesus, aleluia, obrigado pela vida. E começou a orar, e começou a orar, e começou a orar, e começou a orar, e começou a orar.
E o pastor disse: eu vi o fogo vir sobre elas. E todas elas, aleluia, I love you, Jesus, I love you, Jesus. E começaram a andar pelo pátio da base, por em volta do refeitório e dentro do refeitório, por mais de 2 horas. Eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. Esse pastor estava empolgado me contando, ele faz 10 anos que eu estou esperando isso. E eu disse: mas o que foi que aconteceu? E ele: estudo Bible, o estudo da palavra, foi o estudo, foi a palavra viva, foi a ouvir a voz do Senhor. E eu, no outro dia, eu disse: beleza, eu vou vir hoje à noite e eu vou orar com elas. Ele: vem, 7 horas eu vou levá-las embora. Eu: ok, cheguei lá às 7 horas, estava tudo fogo já. Tudo fogo, orando em línguas, orando umas pelas outras, as outras caindo. Eu fiquei lá por mais de meia hora, uma criança deitada em cima da mesa de sinuca, chorando. Aqui ele não tinha pai, não mãe, não tinha ninguém por ele. Ele chorava, ele berrava, ele urrava, na verdade era essa a expressão, ele urrava. Eu fiquei, e eu ia bem pertinho delas, escutando elas e ouvindo elas que elas estavam orando. Foi impressionante o que Deus fez naqueles dias lá. Eu entendi que foi mesmo, é o tempo, o nosso tempo, esse descende, o tempo do avivamento chegou. Mas nós precisamos ir para a palavra, para gerar transformação de fato, e as pessoas possam ver e dizer: ei, eu quero isso aí que você está carregando. Você não vai nem precisar evangelizar, porque as pessoas notam no seu estilo de vida, no seu modo de vida, na sua reverência a Deus, no temor em que nós carregamos. As pessoas mesmo vão vir. Tem algumas pessoas que eu tenho falado de Jesus para elas, que nunca ouviram falar de Jesus, dizendo: eu quero esse Deus que você está falando. E é uma coisa bem natural e simples. Vocês entendem? Ok? Vamos se deleitar no Senhor. É na palavra, gente. Se você hoje ainda for para a palavra, e amanhã, e depois de amanhã, e a semana toda, eu aposto que sábado você vai chegar queimando aqui. Aqui vai ser só um acréscimo. Sabe o que eu posso só fazer na vida de vocês? É dar uma direção. É para isso que o pastor serve. Dá a direção. Ali está o pasto, ó. Ali é o pastinho, vou conduzir vocês até lá. Estou conduzindo vocês, vocês vão se alimentar do pastinho verde. O pastor vai te dar isso. Mas se você ficar esperando o alimento do pastor, olha, você vai ficar com fome, porque ele vai estar se alimentando da palavra de Deus também. Então esse é o lugar de você ir se alimentar. É isso que a Bíblia fala, de nós irmos para esse lugar. Ok? Amém? Olha, insistam nisso. Não desistam disso, porque esse é o único lugar que você deve estar. É de volta nele, é estando nele. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, se alguém quiser vir, o pessoal do louvor. Senhor, eu entrego a Ti essa palavra. Eu entrego a Ti, Deus, este momento. Tudo eu entrego a Ti. Senhor, eu entrego o meu espírito a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, os propósitos do Senhor. Deus, eu entrego tudo ao Senhor, Deus. A Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, para que de fato venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade, requer de minha vida o todo. Talvez vai nos custar um olho, uma mão,
um braço, uma perna, como a Bíblia fala. Vai nos custar muito, mas Senhor, nós estamos dispostos nesta noite, Senhor. Estamos dispostos a fazer a Tua vontade, a fazer aquilo que de fato, Deus, tem importância, Senhor. Que é ide, uma delas é ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, Senhor. Batizar as nações, batizar no Pai, batizar no Espírito, batizar no Filho, batizar na palavra, batizar no fogo. Senhor, não é um banho nas águas que estão mudando as pessoas, é um batismo na palavra, um batismo na transformação pela graça. Em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus eu oro para que, de fato mesmo, Deus, possamos mergulhar nas profundezas do céu, Senhor, onde não há limites, porque é eterno, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos leva mesmo a desfrutar de tudo aquilo que está disponível nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, nos leva mesmo a passar mais tempo no céu, nos leva mesmo, Deus, a estar com o Senhor, para que possamos absorver as bênçãos e trazer para o físico. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos leva mesmo para este lugar, Senhor. Nos leva para um lugar de responsabilidade, de um lugar de transformação, para um lugar de construir diante dos fundamentos, em cima dos fundamentos do Senhor, Pai, que é através da fé, do amor, da esperança, da graça, do temor, da humildade, da renúncia. Em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor. Deus, nós não queremos mais viver, Senhor, viver em um grau de emoção, não, Senhor. Nós queremos ser por inteiro, Senhor, da nossa mente, o nosso coração, o nosso físico, o todo, Deus, derramado diante do Senhor, Pai. Por isso eu oro, Deus, em nome de Jesus, que todos aqui, Senhor, essa semana, Senhor, começam mesmo, Deus, a ter experiências profundas contigo. A experiência, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos ser testemunha. E testemunha, Senhor, não é saber a história do Senhor, mas é saber quem o Senhor é. É aquilo que está sendo proporcionado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Isso é o ID, é sermos testemunhas de Jesus. Sermos testemunhas é aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo sobre todos os jovens desta igreja, Senhor. Profetizo, Senhor, um amor, uma sede pela Tua palavra, amor e sede pela Tua justiça, amor e sede, Senhor, de Ti, Pai, amor e sede de Deus, não amor por algo que vai satisfazer o seu ego, mas vai satisfazer o seu coração em compartilhar a palavra. Em nome de Jesus, queima nos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, Senhor, um novo tempo, Deus, de buscar e queimar no Senhor, no secreto, Pai, e vir para a igreja queimando pela Sua presença, queimando pela Sua palavra, Senhor, queimando pela Sua graça, pela fé, cheio de fé, porque a fé fala. Em Colossenses a palavra diz que Paulo ouviu da fé dos irmãos,
A fé fala. A fé vai falar na vida das pessoas. A sua fé vai falar. Você não vai precisar dizer. A fé vai começar a falar. A fé vai falar no teu lugar, porque vai sair do coração, não é da boca, mas ela vem do coração, da integridade que os céus e a terra retomam. É os céus e a terra, é a vontade de Deus, é o reino dos céus na terra. Assim como ele é no céu, será na terra. E no céu há uma adoração 24 horas. Então nós temos que trazer essa adoração 24 horas para dentro de nosso ser. Então, Deus, em nome de Jesus, eu oro por um novo tempo mesmo. Jovens apaixonados pela sua palavra, apaixonados por sede e fome de justiça, fome e sede de retidão, fome e sede da palavra, do amor, de contemplar a criação de Deus, de contemplar o Criador e a sua criação. Em nome de Jesus, Pai. Não há outro lugar. Ei, não há outro lugar. É só na palavra. Escuta isso. É só na palavra. É a palavra que vai gerar dentro de você orações significativas, não orações sem fundamento, mas orações que são construídas a partir de um fundamento de Cristo, que é o corpo edificado, um corpo transformado. É deste lugar que Deus está nos chamando. Volta para este lugar. E você que ainda não foi, bebe desta água, bebe desta água. Esta água fluirão da sua vida. É isso que eu estou sentindo agora mesmo. Deus está falando, é isso. Abrace isso como a sua causa prioritária na sua vida. Se você quer ir bem nos estudos, se você quer ir bem no trabalho, a palavra diz: medita de dia e de noite, e você será considerado como uma árvore plantado junto das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas nunca murcham. Uau! É isso, é estar enraizados em Cristo. E quando estamos enraizados em Cristo, olha só o que acontece: juntos nós vamos compreender o tamanho, largura, profundidade do amor de Cristo. É quando estamos enraizados em Cristo. Senhor, que haja mudança, que haja transformações, que hoje não seja mais um culto, que não seja mais uma palavra, Senhor, longe de mim, e pensar que eu que trouxe a palavra, é o Senhor. Não quero nada, Deus. É o Senhor quem vai fazer neste lugar, Senhor. Começa a tocar, Pai, no mais profundo.